A superfície do planeta costuma ser o palco principal das histórias que contamos sobre a Terra. Montanhas, oceanos, vulcões, continentes em movimento. Mas existe um universo oculto, silencioso e colossal abaixo de nossos pés, moldando os destinos do planeta há centenas de milhões de anos. E é nesse reino profundo, no manto terrestre, que encontramos duas das estruturas mais enigmáticas jamais identificadas na geologia moderna, as gigantescas bolhas de baixa velocidade sísmica, conhecidas no jargão científico como LLVSPs. Hoje, essas imensas estruturas foram novamente colocadas no centro das atenções. Um novo estudo sugere que elas podem ter desempenhado um papel decisivo nas grandes extinções em massa da Terra. A história começa com um fenômeno que ocorre diariamente em algum lugar do planeta: um terremoto. Quando um tremor acontece, ele envia ondas sísmicas através do interior da Terra. Essas ondas atravessam camadas, mudam de velocidade, se curvam e finalmente chegam a sismógrafos do outro lado do mundo. Ao analisar milhares de terremotos ao longo de décadas, geofísicos perceberam algo curioso. Em certos pontos do manto, as ondas S, aquelas que se deformam lateralmente, diminuíam drasticamente de velocidade. Essas regiões surgiam de forma consistente nos modelos. E quanto mais dados eram processados, mais claro ficava. Tratava-se de enormes estruturas internas, verdadeiras ilhas dentro do manto. Com a tomografia sísmica, uma técnica semelhante à tomografia médica, mas aplicada ao planeta inteiro, essas bolhas foram finalmente mapeadas. A descoberta revelou algo impressionante. São estruturas gigantescas, alcançando centenas de quilômetros de altura. Representam cerca de 8% do volume total do manto. Correspondem a cerca de 6% do volume total da Terra. E existem duas grandes massas principais: a bolha africana, chamada Tuso, e a bolha do Pacífico, chamada Jason. A primeira pergunta que surgiu foi inevitável: o que criou essas megaconstruções internas? Até hoje não existe um consenso, mas a ciência trabalha com 3 hipóteses principais. 1. Fragmentos de placas tectônicas enterrados no manto. Em zonas de subducção, placas inteiras descem para o interior do planeta. Algumas delas não derretem, permanecendo preservadas no manto profundo. Com o tempo podem formar regiões densas e quimicamente distintas. 2. Restos de Theia, o corpo que formou a Lua. Segundo o modelo mais aceito, a Lua nasceu do impacto entre a Terra primitiva e um objeto do tamanho de Marte chamado Theia. Parte de Theia pode ter sido incorporada ao manto terrestre, permanecendo ali até hoje. Esses fragmentos profundos seriam uma das bases das bolhas. 3. Reações químicas profundas. Outra possibilidade envolve minerais ricos em ferro, especialmente Fe2+. Sob pressões e temperaturas extremas, processos químicos podem alterar sua estrutura e criar regiões menos densas que afetam a passagem das ondas sísmicas. Nenhuma dessas hipóteses está descartada. Talvez a resposta real seja uma mistura de todas elas, mas é o efeito dessas bolhas, e não apenas a sua origem, que mais tem chamado a atenção recentemente. A Terra experimentou 5 grandes extinções em massa, períodos em que enormes porcentagens das espécies desapareceram. E 4 delas, todas exceto a provocada pela oxigenação há mais de 2 bilhões de anos, estão associadas a vulcanismo extremo. É aqui que as bolhas entram. As LLVSPs parecem atuar como reservatórios profundos de calor, zonas quimicamente diferenciadas que podem alimentar plumas mantélicas gigantes, erupções massivas, províncias ígneas vastíssimas. Há 252 milhões de anos ocorreu a pior extinção da história. 96% de todas as espécies desapareceram. Esse evento coincide com as erupções colossais da província ígnea da Sibéria, um vulcanismo tão intenso que remodelou continentes. Modelos sugerem que essa província pode ter sido alimentada por uma das bolhas do manto, um fluxo ascendente que chegou à superfície e desencadeou o aquecimento global,
acidificação oceânica e anóxia que devastaram a vida mundial. Mesmo o evento de 66 milhões de anos atrás, famoso pelo asteroide de Chicxulub, envolve vulcanismo extremo. As trapas do Deccan, na Índia, entraram em erupção praticamente no mesmo intervalo, e estudos recentes sugerem que o impacto pode até ter desencadeado a ativação de uma bolha mantélica, amplificando o vulcanismo e acelerando o colapso ambiental. Em outras palavras, as bolhas do manto não apenas respondem a processos internos, elas podem influenciar a própria história da vida. As bolhas também desempenham papéis importantes e positivos. 1. Previsão de erupções vulcânicas. Ao mapear a posição e a dinâmica dessas estruturas, pesquisadores conseguem prever onde plumas podem acender e onde grandes erupções podem ocorrer no futuro. 2. Formação de diamantes. As maiores jazidas de diamantes do mundo estão associadas a regiões profundas conectadas às bolhas. Elas influenciam a formação e o transporte desses minerais raros para a superfície. 3. Depósitos de terras raras. Elementos estratégicos para a tecnologia, como os utilizados em baterias, motores elétricos e eletrônicos, podem estar relacionados ao fluxo mantélico associado às LLVSPs. Compreender as bolhas pode ajudar na prospecção desses materiais essenciais. Estudar o interior da Terra nunca foi tão importante. As bolhas do manto surgiram como personagens centrais para explicar vulcanismo colossal, mudanças globais abruptas, extinções em massa, recursos minerais valiosos e a própria evolução geológica do planeta. Com tomografia sísmica cada vez mais precisa, modelos computacionais avançados e novas redes de sismógrafos distribuídas globalmente, estamos apenas começando a desvendar seus segredos. As gigantescas bolhas do manto não são apenas curiosidades geológicas. São estruturas profundas que influenciam a dinâmica do planeta desde tempos remotos. São forças silenciosas que podem desencadear vulcanismo destrutivo, impulsionar extinções e, ao mesmo tempo, gerar os materiais mais raros e valiosos da Terra. Com cada novo estudo, elas deixam de ser apenas sombras no interior do planeta e se tornam peças fundamentais para entender a história e o futuro da Terra.